seja muito bem-vindo. Hoje eu vou passar algumas diquinhas para vocês de como utilizar a inteligência artificial do Photoshop de uma forma muito mais eficiente e que funcione realmente, né? Que não fique aquela bagunça, aqueles resultados que você não consegue prever e que não entrega realmente o que você precisa, o que você queria quando você estava utilizando ela. Então bora lá? Bora pro Photoshop. Então a primeira dica que eu tenho para te dar é: você tem que saber selecionar. O que isso significa? A inteligência artificial do Photoshop, ela vai funcionar da seguinte maneira. E quando eu digo a inteligência artificial do Photoshop, eu digo a inteligência artificial que a gente utiliza para remover objetos, adicionar objetos, trocar fundo, esse tipo de coisa. A inteligência artificial que gera imagens, ou seja, o Adobe Firefly, ele funciona legal, funciona muito bem, funciona como qualquer outra inteligência artificial. Agora, dentro do programa, quando a gente está trabalhando em uma foto que a gente quer editar alguma coisa, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa selecionar uma área e aí sim preencher essa área com alguma coisa que a gente vai dizer para o programa que a gente quer que seja preenchido, né? Que a gente quer que seja colocado no lugar que a gente selecionou. Então, a gente precisa saber selecionar. O que isso significa? Essa inteligência artificial, que é o preenchimento generativo, ela vai funcionar como eu comentei para vocês. Então, o que a gente tem dentro de uma área vai ser preenchido com algo que a gente falar para o programa que deve ser preenchido, ou se a gente não fala nada, ele vai tentar preencher, completando o cenário de uma forma que faça sentido. E o que isso implica? Implica que tudo que está fora dessa seleção, o Photoshop vai entender que é o que ele tem que usar de base para que essa seleção faça sentido. Então ele vai tentar entender qual é a luz que tem ao redor dessa seleção, quais são os objetos que tem ao redor dessa seleção, para tentar fazer com que o que vai ser colocado dentro do que a gente selecionou pareça natural junto com o restante do cenário. Então, se a gente for, por exemplo, remover uma pessoa da foto, e eu tô aqui então com essa foto aberta, e eu gostaria de remover ela da nossa foto, a gente poderia vir na barra de tarefas contextual, clicar em selecionar objeto, aí ele vai fazer a seleção, e aí você clicaria em remover. Você viria aqui, colocaria remove, ou remover, ou até você pode deixar essa parte em branco e clicaria em gerar, certo? Certo. Qual é o problema? Vocês conseguem ver que embaixo dela a gente tem uma sombra. Existe essa sombra de objeto aqui, que o Photoshop vai entender, ele vai entender que existe essa sombra. Então vamos ver o que acontece quando a gente clica em gerar, fazendo somente isso, selecionando e gerando. Vamos dar uma olhadinha aqui que o Photoshop vai criar pra gente. Vocês viram? Ele entendeu que tinha uma sombra aqui embaixo, então ele pensou, ok, se tem uma sombra eu vou ter que preencher com alguma coisa, senão essa sombra não vai fazer o menor sentido. Ele tentou botar algum objeto, qualquer coisa que faça essa sombra fazer sentido. Então você não pode deixar fora da seleção nada que ainda faça parte desse objeto. Então, para remover essa moça de uma forma natural, e sem precisar fazer, por exemplo, você selecionou, removeu, e agora você vai ter que fazer mais uma seleção para remover o que sobrou. Isso só vai fazer você demorar mais no seu processo e não vai conseguir fazer isso da forma mais ágil possível. Então, você pode vir aqui em selecionar objeto, aí você dá uma expandida nessa seleção. Então aqui a gente vem em selecionar, modificar, expansão, e a gente seleciona uns 10 pixels. Vai selecionar uma área ao redor da nossa seleção, né? Vai criar uma margenzinha para nada realmente que a gente queira que suma fique para fora. E depois a gente vem aqui e adiciona a nossa sombra, para que então só fique fora da seleção tudo que a gente quer que o Photoshop mantenha na imagem. E aí a gente dá um gerar aqui. E vamos ver, então, essa remoção sendo feita de uma forma muito melhor. Prontinho! Tá feita a nossa remoção de uma forma perfeita, em que nenhum objeto estranho foi gerado no processo. Nessa mesma lógica, a gente tem que pensar quando a gente precisa deixar alguma coisa fora da seleção. Por exemplo, se eu quisesse trocar o vestido dela, você poderia vir aqui, selecionar de forma bem rápida aqui. Show, você selecionou e aí você digita aqui, vestido. Vai gerar, né, então, um vestido no lugar. Perfeito, ele gerou um vestido. Gerou uma roupa muito bonita, ótimo. Temos o que a gente queria. Qual é o problema? A gente criou novas mãos que ficaram deformadas, a gente perdeu a unha dela que estava pintada, a gente perdeu as pulseiras dela, a gente perdeu a posição que o braço dela estava e a gente perdeu o cabelo. E isso, quando a gente está fazendo uma edição para um cliente, não é legal e provavelmente esse cliente vai querer que você refaça
mantendo essas coisas no lugar, porque é o braço da pessoa, é a mão da pessoa, a pessoa provavelmente pensou nessas coisas, nessa pulseira e gostaria de manter. Então, se ela fala, eu quero mudar só o vestido, o teu trabalho é fazer de uma forma que todo o resto se mantenha certinho. E outra coisa, né? A gente, além de não ter mantido o original, que já é um problema, a gente também criou coisas completamente deformadas, né? Essa mão deformada, tudo ficou bem deformado, né? Então vamos fazer essa seleção de uma forma que faça mais sentido? A gente vai vir aqui, eu vou utilizar a ferramenta de seleção de objeto e a gente vai circular esse vestido, tá? Então vamos circular aqui. Não precisa ser perfeito a seleção, porque a própria ferramenta faz essa seleção de forma mais perfeitinha. E pronto, a gente tem a área do vestido selecionada. Vamos expandir um pouquinho, só para ter uma margem. Expandir pode ser uns 3 pixels. Aí pronto, a gente tem essa margenzinha aqui. Aí agora sim a gente vai vir aqui, deixa eu só trocar essa ferramenta. A gente vai vir aqui e digitar dress. Podia ser vestido também, mas já adiantando uma das dicas que é para escrever em inglês, que normalmente gera resultados melhores. Perfeito, aqui ele acabou gerando vestidos prateados. Se a gente quisesse, por exemplo, digitar alguma outra coisa específica, por exemplo, um vestido vermelho, a gente pode mudar isso aqui e escrever da forma que a nossa cliente queria, mas aqui é só uma maneira de demonstrar, né? O que aconteceu aqui? Aqui a gente conseguiu manter a mão, a gente conseguiu manter as pulseiras e manter o cabelo no lugar, que é muito importante, né? A gente quer muito que isso aconteça. Claro que ainda ficou algumas coisinhas deformadas e aqui entra, por exemplo, com a máscara selecionada, vir com um pincel com a cor preta e vir apagando das partes que a gente não quer que tenha sido alterado e vir apagando aqui das partes que ele mexeu e que não era para ter mexido, que são partes pequenas, né? Então a gente consegue fazer essa manutenção, esse ajuste de uma forma bem mais fácil, né? E aí que depois a gente pode, inclusive, por exemplo, aqui a gente seleciona, né? Pronto, a gente deu uma apagadinha nas partes que estavam estranhas. Eu até vou voltar aqui, que aqui não tem muito problema. Pronto, e aí que depois a gente pode vir com mais uma seleçãozinha e dar mais uma consertadinha nessa área aqui. E aí pronto, a gente já tem uma alteração no vestido em que a gente já manteve muito mais da parte original da modelo e da foto. E aí você fala, pô, mas você mesmo selecionando de uma forma mais específica, você ainda fez alterações, né? E aí eu te digo, sim, só que para fazer as alterações nessa foto aqui, a gente teria que, por exemplo, gerar uma mão diferente, uma mão nova, e gerar mão, vocês sabem que não é a coisa mais fácil do mundo. E se a gente tentasse vir apagando, igual a gente fez na outra, a gente teria que praticamente refazer toda essa seleção e começar do zero, porque aqui a gente não tem muita coisa que a gente consegue salvar, sabe? É uma forma de a gente acelerar nosso trabalho e fazer de uma forma que fique muito mais próximo da original. Aí vocês podem me dizer, Laura, mas eu gostei muito mais dos resultados selecionando mais aberto. Se o teu objetivo não é que fique o mais próximo do original possível, e sim que fique o mais bonito, mais realista possível, às vezes vai ser necessário que você selecione uma área maior. Como nesse caso, se você não precisava que o cabelo dela se mantesse no mesmo comprimento, que o braço dela se mantivesse da mesma forma, beleza, assim você conseguiria gerar e depois você pode vir consertando detalhes dessa nova edição. Agora, quando eu tô trabalhando para um cliente, o cliente não vai querer que eu mexa de uma forma tão agressiva na foto assim. Então, sempre que eu acabo tendo que fazer isso, eu recebo feedbacks que me pedem alteração para eu refazer, ou melhor, voltar, por exemplo, ao cabelo dela, ela com certeza quer que mantenha nesse comprimento, sabe? Então, se eu entregasse esse resultado para ela, eu ia falar, ué, cadê meu cabelo, né? Então, é uma forma que a gente tem que se atentar, né? Se atentar em o que a gente deixa para fora, o que a gente quer manter da nossa edição e que para isso a gente tem que deixar fora da seleção. Outra coisinha que é muito importante é a gente deixar uma margem. E essa parte eu já comentei pra vocês, né? Já mostrei como que faz, inclusive, pra deixar essa margem. Mas eu vou mostrar por quê. Digamos que você selecionou aqui. Aqui a gente tem uma foto que tá com um fundo bem claro e a modelo tá em tons escuros. Então, essa ferramenta de seleção de objeto vai ser perfeita, praticamente. A gente não vai ter nenhuma rebarbinha que fica pra fora. Mas se, por exemplo, ela tivesse selecionado errado e tivesse deixado um pedaço do cabelo pra fora aqui... E, digamos, ela não selecionou essa parte do braço da forma correta e deixou isso aqui pra fora. Aí você lembrou de selecionar a sombra, mas esqueceu esses dois pedacinhos pra fora.
talvez eu dê play aqui, eu clique para gerar e não aconteça nada de errado, porque a Adobe atualizou a forma que ela faz essa remoção e a forma que ela lida com o objeto que está selecionado. E às vezes a inteligência artificial meio que entende que não era para esses pedaços estarem para fora e ela consegue já completar. Então eu vou gerar aqui e eu não tenho certeza qual vai ser o resultado que a gente vai receber. Mas normalmente, em muitos casos, esses pedaços que a gente deixa para fora fazem com que a nossa remoção dê erro e crie objetos estranhos, né, no lugar onde era para não ter mais ninguém, né? Então vamos ver o que ela vai acabar criando aqui. Ó, como a gente deixou um pedaço do braço para fora e um pedaço do cabelo para fora, a inteligência artificial tentou criar uma outra pessoa, porque ela viu, tem um pedaço de mão e um pedaço de cabelo aqui, então vai ter uma pessoa. Então a gente tem que cuidar para sempre deixar essa margem ao redor da nossa seleção e aumentar um pouquinho essa seleção, né, para que fique tudo que a gente precisa remover dentro da seleção para a gente conseguir, né, ter os melhores resultados possíveis. Agora vamos para outro exemplo. Quando aparece a chata mensagem de que a foto vai contra as diretrizes. Esses dias eu estava editando essa foto em específico e vocês já conseguem ver que tem uma questão que dá pra ver o bumbum da modelo, né? E ela provavelmente estava sem roupa aqui, pelo menos sem camisa. E isso vai contra as diretrizes do Photoshop. Na verdade, que eu saiba, só não pode nudez, então essa foto poderia, né? Porque não tem nada explícito, mas pelos formatos, a inteligência artificial acabou entendendo que isso era uma nudez. E aí, o pedido dessa cliente era pra gente remover esse borrado aqui do vidro. Aí a gente tentou, né? Eu tentei aqui selecionar, pedir pra remover. E aí, vamos lá, vamos ver se ele vai dar o mesmo erro que tava dando aquele dia. Ó, deu o mesmo erro. Encontramos um problema com seus resultados. Consulte nossas diretrizes e tente novamente. Ou se você achar que ocorreu um erro, envie o seu feedback. Como que eu vou resolver isso? Não adianta a forma que eu selecione, não adianta nada. Se ele reconheceu que pode ter uma nudez, ele não vai funcionar. E como que você resolve isso? Você corta a foto, tá? É uma dica muito legal. Você pode ou tentar tapar, vamos tentar tapando, que é um pouquinho mais fácil. Você faz uma linha aqui, você pega e tapa tudo de vermelho aqui, por exemplo. Você pega e pinta a parte que poderia ser considerado contra as diretrizes. E aí você vem aqui e tenta selecionar de novo. Vamos tentar fazer dessa maneira, ver se ele já funciona. Porque às vezes assim não funciona, mas às vezes pode funcionar. Então digamos que você tapou o que poderia ser considerado estranho. Pronto, já funcionou. Você tapou, é como se você tivesse vestido o modelo, e agora é só você desligar isso aqui, e você pode até dar uma apagadinha aqui para apagar o que ficou do vermelhinho, e pronto, você tem o resultado sem ter dado o erro. Então essa é uma dica bem legal também. Outra coisa que você pode fazer caso isso não funcione, que várias vezes isso não funciona, tá? É você cortar a foto. Você corta a foto aqui. E aí sim você seleciona, gera o resultado. Digamos que a gente tenha gerado esse resultado aqui. Só não vou fazer de novo porque leva um tempinho para carregar tudo. Aí você dá um Command Option Shift E ou Ctrl Alt Shift E, se eu não me engano, no Windows. Aí vai estar aqui, né? Aí você vai ter conseguido gerar e aí depois você volta a foto de novo. Só tem que lembrar de não deixar essa opção selecionada, essa de excluir os pixels cortados. Porque se você deixar essa opção selecionada, você vai ter cortado aqui, né? Show. Vai ter gerado, vai ter dado certo, mas na hora de voltar, você não vai mais ter os pixels que tinham antes ali embaixo. Caso você tenha feito assim e agora não tem como voltar atrás, ou tá com preguiça de voltar atrás, faz o seguinte, digamos que você excluiu os pixels cortados aqui, você dá um Command Shift Alt E ou Command Option Shift E, que você vai criar uma nova camada com todas as camadas de baixo juntas. Aí você dá um Command C ou um Ctrl C nessa camada, copia essa camada, aí dá Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até você voltar para a foto inteira, mesmo que ela não tenha a edição assim. Aí você só dá um Command V, você cola de novo a foto em cima, e aí a parte que foi editada você já consegue colar em cima da foto, tá? Então, mas a melhor forma é você não deixar essa opção selecionada, que é muito mais fácil, porque você só volta o corte depois, né? Então, para resolver esse problema das diretrizes, é bem tranquilo também. Outra dica que eu tenho para te dar é escreva alguma coisa. Pelo menos na minha experiência, na experiência que eu tenho com a inteligência artificial, eu consigo perceber que os resultados que ela gera para mim são muito mais precisos se eu escrevo alguma coisa ao invés de deixar em branco. Eu vou testar isso aqui com vocês para ver se ainda faz sentido isso. E
Caso faça, a gente vai ver na prática como isso funciona. Então, digamos que eu queira tirar... Deixa eu voltar aqui. O que eu vou querer tirar? Tá. Digamos que eu queira, então, tirar esses 2 risquinhos do rosto dela. Eu vou selecionar os riscos, né? Selecionei os riscos. Eu vou primeiro deixar gerar sem escrever nada. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, ele gerou isso aqui, vamos ver. Ó, ele mudou completamente a parte de baixo do nariz dela. Mas até que foi legal, só que ele mudou completamente o nariz dela. Será que tem alguma versão que não mudou tanto? Ó, mas esse aqui mudou também. Ele acaba mudando os traços do que tem embaixo. Agora vamos tentar selecionar e escrever alguma coisa. Selecionar aqui. Ok, agora eu vou escrever remove, ou remove. Deixa eu ver. Perfeito. Vocês conseguem ver o que eu tô falando? Olha as narinas dela. Não teve praticamente nenhuma diferença da original para o que foi criado com inteligência artificial. Claro que ali nas abinhas provavelmente não era tão escuro, mas isso não tinha como saber, né? Não tinha na original uma referência. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Agora vamos comparar com a outra opção. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Eu não sei por que isso acontece, eu não sei. E não sei se a Adobe vai consertar isso em algum momento. Mas quando você escreve alguma coisa, os resultados são muito mais precisos do que quando você deixa em branco. Muito provavelmente porque, como tá em branco, ele fica tentando entender o que você quer, né? Ele pensa, tá, eu tenho que preencher isso de alguma forma. E aí, para preencher de uma forma mais realista, ele tenta pegar uma área um pouco maior da seleção para fazer esse preenchimento, tá? Então, a minha dica é, escreve alguma coisinha que os seus resultados vão ser muito melhores. Eu sempre escrevo a palavra remove, tá? A outra dica que eu te dou é, escreva em inglês, tá? Eu tentei achar alguns exemplos aqui, mas eu não achei nada muito específico, principalmente porque os 2 exemplos que eu tenho, os meus clientes não autorizaram a postagem dessas fotos, então eu não vou poder utilizar. Eu não consegui achar nenhum outro. Mas vira e mexe eu tenho no meu dia a dia casos em que eu escrevo a palavra em português e aí ele gera uma coisa completamente nada a ver, e aí eu escrevo em inglês e aí funciona. Muito provavelmente porque primeiro ele tenta achar essa palavra em inglês. Por exemplo, às vezes eu tento escrever eu seleciono a roupa e escrevo terno, né? Que é pra ele tentar colocar um terno no lugar daquela roupa. E aí ele coloca um pássaro que se chama terno. E eu acho que muito disso é porque ele tenta procurar em inglês qualquer coisa mais próxima daquilo, e se ele não acha, aí sim ele busca em outras línguas. E outra que aconteceu esses dias foi eu escrevi presilha de cabelo, e ele não conseguiu gerar, mas quando eu escrevi hair clip, aí ele gerou perfeitamente. Então, tem alguns casos em que o inglês vai funcionar melhor. Então, se não tá funcionando com as palavras em português, bota no tradutor. Eu já de base boto sempre no tradutor, ou no caso eu sei falar inglês, mas se você não sabe falar inglês, coloca no tradutor, porque você vai perder menos tempo. Sempre os resultados acabam sendo melhores em inglês, pelo menos pra mim. A última dica que eu tenho pra te passar é selecione áreas pequenas, tá? Não selecione áreas muito grandes de uma vez. Por quê? Vou te mostrar aqui. Digamos que você queira nessa foto aumentá-la para os lados, então eu já fiz um recorte aqui, essas partes vermelhas não fazem parte da foto original, eu recortei ela um pouquinho para o lado, né? E quero que ela fique um pouco maior e também quero tirar essa sombra. Aí o que você pensa? Vou tirar a sombra, vou selecionar os lados e fazer tudo de uma vez, porque daí carrega tudo de uma vez, né? Aí você bota remove, que você aprendeu com a Laura que tem que sempre escrever alguma coisa, e vamos aguardar. Pronto, temos um resultado. De primeira você olha e fala, Laura, pra mim tá ótimo. Vamos dar um zoom? Vamos ver o que aconteceu com a areia. Vocês estão vendo isso? A parte da areia que a gente selecionou tá completamente borrada. E a gente pensa, nossa, a inteligência artificial do Photoshop é muito ruim. Aí a gente vem aqui pro lado, a parte do lado também ficou borrada. Os detalhes aqui do mar, a gente pode ver que as ondas aqui estão muito mais borradas. Como que você vai selecionar isso? Fazendo parte por parte. Vamos primeiro selecionar essa partezinha da areia. Aqui pode ser que ainda fique um pouquinho borrado, porque a areia, o Photoshop realmente é ruim, com coisinhas com bastante textura, mas com certeza vai ficar 1000 vezes melhor que selecionando muitas partes de uma vez. Vamos dar uma olhadinha. Então, primeiro a gente vai remover a sombra. Olha a diferença. Com textura, tá? Muito mais realista do que essa versão que a gente tinha criado primeiramente quando a gente selecionou tudo de uma vez, tá?
Então aqui de longe a gente com certeza não vai nem perceber. A gente pode até escolher alguma outra versão, caso você ache que faça mais sentido. Para mim essa é a melhor. E a gente vai fazer a mesma coisa com os lados. Aí você vai perceber uma coisa. Selecionar um desses lados ainda é uma área grande, tá? Então toda essa área aqui da lateral da foto ainda é uma área grande e ainda você vai ver esse problema de ficar borrado, tá? Vamos dar uma olhada. Pronto, vamos dar uma olhadinha de perto. Olha, já ficou melhor do que essa versão que a gente tinha criado inicialmente, que ficou bem mais borrado, mas ainda tá bem borrado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui no mar, a gente consegue ver que a gente tem muitos detalhes. O que não tá borrado? O céu não tá borrado, porque não tem muita informação. As árvores, na minha opinião, as nuvens, na minha opinião, ficou bem satisfatório, porque aqui já tá meio borradinho. Então, essas partes a gente não precisa refazer. Mas as partes que ficaram borradas bastante foram o mar e a areia. A gente vai tentar apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui, só pra gente ter uma margem um pouquinho maior. Então, vou apagar aqui, até pra gente ver onde que tava nosso recorte. E agora a gente vai selecionar uma área um pouquinho menor, ou seja, deixando o céu de fora. Então, a gente vem aqui e vamos tentar de novo. Botar um remove. Começamos a ter resultados um pouquinho melhores. Vamos ver aqui nessa parte de cima da areia. A gente já começa a ter um pouquinho mais de detalhe. Aqui no mar também já começamos a ter mais detalhe. E aqui a gente pode ir aperfeiçoando até a gente sentir que tá perfeito. Aqui no mar eu sinto que eu gostaria que esse mar tivesse bem nítido. Tá vendo que essa linha do horizonte aqui tá bem mais nítida do que essa aqui? Vamos tentar aperfeiçoar isso. Então a gente vem aqui e a gente vai escrever agora, a gente vai escrever sea. Então a gente vai escrever sea, que é mar em inglês. E vamos dar uma olhada no resultado. Pronto, a gente já tem um mar muito mais nítido, tá? Se você não gostou, a gente pode tentar vir aqui escrever remove. Mas o principal dessa questão é áreas menores sempre vão entregar um resultado muito melhor, tá? Então é bom você ir aperfeiçoando e indo área por área, né? Áreas pequenininhas, até você sentir que você tem um resultado como esse, que você tem detalhes de ondas, você tem aqui, ó, a espuminha do mar bem mais nítida do que essa primeira versão que a gente tinha criado, que tava um caos, né? Tava super borrado. Então, essa é a nossa última dica de hoje. Eu espero que isso tenha sido útil de alguma forma, que caso você não soubesse de alguma dessas dicas, que isso tenha te ajudado de alguma maneira. E espero que você tenha gostado.